Só um minutinho. Bom dia a todos. Bom dia, Sandovalina. Hoje estamos realizando a audiência pública referência ao orçamento para 2024, né? Conforme preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 48, estabelece a obrigatoriedade não só do poder, mas também do poder legislativo apresentar aos vereadores, também a toda a sociedade, no caso em São Paulina, sobre o projeto de tramita legislativo, orçamento para o ano que vem, 2024. Esse projeto de lei caminhado em tempo, dentro do prazo, e está agora sobre o legislativo para a análise, apreciação, posteriormente, votação em plenário. E antes da votação em plenário, é necessário a apresentação também pelo Legislativo, em audiência pública, deste projeto de lei. A lei orçamentária, ela tem vazamento legal pelas leis federais. Pode trocar o slide. Compõe a obrigatoriedade da apresentação e elaboração. Lei Federal a 4.320, a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município, a Lei de Responsabilidade Fiscal, as normas também as normas da. Então, o orçamento ele é elaborado diante de toda essa base legal. Então, não é elaborado de qualquer forma. Tem uma base legal, obedecida, seguida, né? E diante dessas obrigatoriedades, o orçamento também tem que estar consignado aos objetivos estabelecidos pela LDO, já tramitada casa
também estar em PPA, e também já apreciado esta mesma Casa de Lei, e que, sabendo que a lei orçamentária é a peça executiva do orçamento municipal. O orçamento, né, o planejamento municipal, é composto de 3 peças. A primeira delas, que é a peça macro, PA, abrange o quadriênio, que abrange toda a gestão pública do direito, seguido aí da LDO, tem abrangência anual, e que estabelece, né, as regras e estabelece todo o dinamismo, né, toda a base para se elaborar o orçamento. E a lei orçamentária, que é a que executa tudo isso aí. Ok? Mudando o slide, podemos facilmente aí visualizar como que é o organograma, né, das peças de planejamento ao qual estamos nos referindo. Veja lá, o PPA, que tem como função planejar, a LDO tem como função, ação, né, orientar, foi planejado no PPA, e a LOA, por sua vez, ela tem a ação de executar, né, as políticas públicas, programas de governo. O PPA, ele né, bem anteriores, né, o PPA era uma peça em era somente na ocasião as obras, né, retas. Então, já no seu plano, ele fazia este PPA, todo o planejamento das suas obras que pretendia realizar na sua gestão. E a LDO, ela vinha como que seria executado obras. E a LOA, por sua vez, tudo, né? A chegada aí da lei de responsabilidade fiscal, das regras do ouro, das mudanças nas instruções de contas, fez através do Aldesp, veio imputando informações, peças de planejamento. O principal delas foi a informação quantitativa e a informação de valores nessas peças, que antes era dispensado, né? Então, hoje nós temos que estar alocando valores, não só na lei orçamentária, né, mas no PPA, na LDO também. Né? Os valores, na verdade, inseridos no PPA e na LDO, eles sofrem mudanças. A LOA, nas suas alterações, objetivos, nas prioridades, né? Valores alterados também. Mas, aí, aqui, PA, planejar, LDO, orientar, a LOA. Ok? Passando aí para o próximo slide, né? A definição da Lei Orçamentária Anual, da LOA. A Lei Orçamentária Anual é a lei que elabora base na LDO, anteriormente apontadas pelo plano PPA, né? Pela lei LDO, ambos definidos
pelo Poder Executivo, sempre discutindo a audiência, caso que, através da plataforma das redes sociais aí, sociedade valina, que anda acontecendo órgãos mais. Então, a audiência fato, nós temos a apresentar em plenário da Câmara, também através de atividades. Apelo valina, caso haja bairro, a rua, cidade, para ela qual for, né? Cidade de série aí, né? Traz essas demandas, né? Para que a gente possa também estar trazendo essas para dentro das peças de orçamento. E assim, poder estar essas tá em cima da peça orçamentária. Para isso, a gente elaborou a cidade de São Paulina, mal que algumas necessidades, né? Cabe aí a ação, está ajudando as que serão apreciadas pela Câmara, colocadas em. Ok? Então, seguindo adiante aí, próximo slide. A lei orçamentária anual, ela tem finalidade de estimar a receita, a despesa. Ok? A abrangência do orçamento, ela é fiscal e a sua vigência anual. A finalidade, no caso aí das receitas, elas são estudos, né? Análises, conforme a arrecadação, a gente faz o estudo. Temos as informações órgãos, esferas de governo, né? Do governo estadual, tá? Gênios, né? Então, faz para elaborar quanto que vai arrecadar para o próximo ações da Secretaria de Educação, né? Quanto que está de essas análises. Aí, assim, é que a gente a definir qual será para o próximo ano. Para 2024, no caso, vamos 2000 a 2003, devido à queda da disputa, a queda dos repasses e também adotadas
caso em tela, né? Falei na maneira direta, devido à queda da arrecadação S elétrica, no caso aqui, a Taquaru, ICMS previsto para 2024, né? Através do pela Fazenda, a queda destes em relação a 2000. Esse motivo, recuamos o orçamento, atualmente 52, recuando 30 milhões. E dessa forma, também, para que se haja a nossa LDO e também a fiscal, para que se haja um valor. A abrangência do valor, ele é de orçamento fiscal e unidade, que é um orçamento da Seguridade. É propriamente abrange o orçamento da seguridade à população, o atendimento às prioritárias, no caso é a saúde. Então, dentro desse ali, orçamento da saúde, orçamento fiscal é para o resto, né? Áreas do elas, a educação, a obras, o aparelhamento, a administração, todo o restante do orçamento nosso é classificado como orçamento fiscal. Ok? Passando aqui para o próximo slide. Tratar das coisas, né? Para 2024. Ok? Então, para o próximo slide aí, receitas previstas para 2024. As receitas, elas são né? As receitas correntes e as receitas de capital. As receitas correntes, talvez, são aquelas que são arrecadadas para demandar despesas de custeio, despesas de manutenção, que não de investimento. Por exemplo, para manutenção de uma folha de pagamento, material de consumo, pagamento, cesta básica, enfim. Então, essas receitas correntes, elas são compostas pelas receitas de impostos, taxas, teoria, fixada, estimadas aí 6.946.800. Dentro delas estão previsto as receitas do IPTU, ISS, TBI, né? As receitas de taxas, as receitas de produções, por aí vai. Também as receitas patrimonial, que são praticamente as receitas rendimentos de aplicação financeira, recursos que transitam em conta bancária, né? As receitas de aluguéis estão aí dentro da receita patrimonial. A receita agropecuária, que são aquelas receitas de serviços prestados, né, aos produtores. As receitas de serviços, propriamente, né? As transferências correntes, são aquelas transferências do governo federal e do governo estadual. Aqui dentro estão inseridas as receitas do FPM, do ICM, né, do ITR, do IPI, do IPVA, convênios, né? Então, estão inseridas dentro das receitas correntes. Outras receitas correntes são aquelas receitas diversas, né?
são as receitas de restituições, são as receitas de sucumbência, né? Então, essas receitas compõem, né, as receitas de outras receitas correntes, né? Temos as deduções das receitas, que servem para a formação do Fundeb, né? Então, o Fundeb, fundo, né? Fundo ensino básico, né? Então, os recursos do Fundeb, eles são a composição da retenção das receitas do ICMS, PI, PVA, FPM e do ITR. Então, tudo que o município recebe dessas receitas, 20% delas não chegam aos cofres do município. Já ficam lá com o governo federal para um repasse posterior ao município com base no número de alunos. Então, o Fundeb ele é repassado ao município nessa metodologia. Ok? E as receitas de capital, que são as transferências compostas aí pelas transferências de capital, né, que são aquelas transferências de convênio e emendas que o município recebe, e também pelas receitas de alienação de bens, né? Quando o município vende parte de sua frota, quando o município vende algum imóvel, né? Então entra aqui em alienação de bens. Então todas essas receitas tiveram a soma total aí de 50 milhões, sendo 59.868.300 de receitas correntes e 800 mil de receitas de capital. Deduzidos aí as receitas para a formação do Fundeb, 7.828.300. Ok? Essas serão, né, a nossa previsão de receitas para 2024. Tudo bem? Passando adiante aí, as despesas, né, para 2024, e assim ficaram. Próximo slide. As despesas por órgãos, né? As despesas por órgãos municipais. No caso, a Câmara Municipal vai ficar com uma parcela de 2.180.000 e a Prefeitura, obviamente, com a parcela maior de 47.820.000, totalizando aí os 50 milhões do nosso orçamento. E na modalidade, né, como já explicamos anteriormente, o nosso orçamento fiscal ele ficou em 35.019.735. E o orçamento da Seguridade, que abrange aí a saúde e assistência social, é 14.980.265, totalizando aí os 50 milhões. Ok? Então, apresenta-se assim nosso orçamento para 2024. Próximo slide. O orçamento, ele é dividido, né, para cada setor do município. Então, para cada função de governo, propriamente dito, né? Então, para 2024, assim ficou a nossa divisão de valores dentro do orçamento. Como já dissemos, a Câmara ficou com 2.180.000, né? A administração com 4.624.000, a assistência social 1.750.000, a previdência social 1.100.000, a saúde 12.129.000. Lógico que dentro da saúde temos lá, né, a outra divisão que é sobre os blocos de atendimento, né, atenção básica, o média e alta complexidade, vigilância sanitária, o SUS, né, assistência farmacêutica. Então, esses 12 milhões, dentro da saúde, também tem as suas subdivisões. Ok? O trabalho, o fomento ao trabalho, 1.385.000. A educação, né, 17.439.000. Dentro dela também temos as subdivisões, que é lá ensino infantil,
ensino fundamental, ensino especial e ensino superior, né? Então, temos lá também toda essa divisão. A cultura ficou com 60 mil. O urbanismo, né? Parte de obras e infraestrutura, né? Ficou com 3.772.000. Habitação, 10 milhões. Saneamento, né? Muito hoje acompanhado de perto, né, pelo Tribunal de Contas sobre as ações que o município tem tomado aí, as ações e implementações no tocante ao meio ambiente, né? Então entra tudo aqui, saneamento, 320 mil. A gestão ambiental, 34.735. Agricultura, 1.192.000. A indústria, 25 milhões. Transportes, né? 1.140.000. Os encargos especiais, né, que temos aqui inseridos, o pagamento dos parcelamento da Previdência, né, eventuais precatórios, né, PASEP, tudo dentro aqui dos encargos especiais. E, por fim, aí, a nossa reserva de contingência, que ficou em R$200 mil. Né? Para que serve a reserva de contingência? Então, é para contingenciar o orçamento. Né? Essa verba ela existe para que haja disponibilidade, sendo necessário, para suplementar este ou aquele programa de governo ou esta ou aquela ação governamental. Ou, no caso também, para uma eventual queda acentuada de arrecadação da receita, podemos também utilizar a reserva de contingência. Ok? Então, as nossas despesas, né, por função de governo para 2024, assim ficaram distribuídas. Ok? Seguindo adiante, próximo slide, traz para a gente aí o orçamento pela sua natureza da despesa, né? Lembra que nós comentamos anteriormente sobre as receitas correntes e as receitas de capital. As despesas também, ela também é dividida desta mesma forma. Então, no tocante aí às despesas correntes, né, pedimos lá pessoal e encargos, ficou com 28.109.070. Para as despesas com juros e encargos da dívida, 5 mil. E para outras despesas correntes, que são aquelas despesas tenho, né? Prestação de serviços, material de consumo, né? Manutenção pelos consórcios públicos. Então, ficou aí com um valor de 119.137.500. Ok? As despesas de capital, por sua vez, né, também divididas aí em investimento e amortização da dívida, ficou assim, investimentos 2.248.250 e a amortização da dívida em 300 mil. Finalizando aí com a mesma reserva de contingência, né, 200 mil, totalizando os 50 milhões. Ok? Próximo slide. Trazemos aí como que ficou o orçamento da saúde, né? A previsão do orçamento da saúde dentro do orçamento do município. Então, conforme a emenda 29, pegamos lá todas as receitas que estão vinculadas aos gastos com saúde, que totalizaram aí 47.088.300, né? A previsão de recursos adicionais da saúde, aquelas que nós recebemos do Ministério da Saúde e também da Secretaria da Saúde, 2.555.000. As despesas orçadas da saúde vinculadas à fonte de recursos do Tesouro, 9.574.865. Então,
ficando o orçamento da saúde com a parcela de 25,8%, 25,80% do nosso orçamento anual ficou com a saúde, ok? Via de regra, né? Lembrando que essa emenda 29 obriga os municípios a aplicarem o percentual mínimo de 15%, né? O chamado piso constitucional, né? Então, o piso constitucional da saúde que é de 15%. No entanto, nós colocamos dentro do orçamento 25,8%. Então, vejam aí que temos um grande lastro aí de 10,8%, uma folga muito boa para que a gente efetivamente cumpra a determinação constitucional. Ok? E dentro do orçamento nosso da saúde, está dividido também por blocos de ações e serviços. No nosso caso, aí, a assistência médica e hospitalar ficou com uma parcela maior de 12.094.865 e a atenção básica, né, que é executada através do CAPS, em 35 mil, né, totalizando o orçamento da saúde, como já vimos anteriormente, valor aí de 12.129.865. Ok? Então, assim ficou o nosso orçamento da saúde. Passando aí para o nosso próximo slide, né? O orçamento da educação, né? Então, como que ficou o orçamento da educação? Podemos ver aí, ó, as receitas vinculadas à aplicação do ensino são as mesmas vinculadas à aplicação da saúde. Então, as receitas do município orçadas para 2024 que estão vinculadas ao ensino tiveram o mesmo valor, 47.088.300, assim como na saúde, né? Temos uma previsão de recebimento de recursos adicionais para a educação, 665 mil. O que são esses recursos adicionais? São aqueles que a gente recebe anualmente através do FNDE, são recursos para salário e educação, né? O recurso que ajuda no custeio da merenda escolar, que ajuda no custeio do transporte escolar. Então, essas ações governamentais recebem um adicional por parte do governo federal e também por parte do governo do estado, que somaram aí 665 mil a previsão para 2024. Ok? E as despesas ensino assim ficaram divididas, né? As despesas orçadas para o ensino fundamental em 8.700.000, ensino infantil 2.051.000, ensino superior são aqueles gastos, né, que a Valina executa para transportar os alunos que estudam a universidade em Presidente Prudente todos os dias, né? Como nós podemos ir ali conferir ali na rodoviária, o ônibus da prefeitura leva esses estudantes até Prudente, levam e trazem, né? Todos os dias. Tem um custo, né? Então, ensino superior, 100 mil. Ensino especial, que são o aprendizado dos alunos que têm condições especiais, né? Recebem aula pela PAI de Pirapozinho. As despesas orçadas para merenda escolar, 1.230.000, e as despesas orçadas aí para transporte escolar, 405 mil. Né? O percentual do ensino piso constitucional, né, assim como a saúde, é de 15%. O piso constitucional da educação é 25%. Com isso, né, o nosso orçamento da educação foi fixado em 32,8%, ou seja, 7,8% a mais do que o piso constitucional. Então, temos aí uma grande folga também, né, para poder a gente atender essa obrigatoriedade constitucional. Ok? O Fundeb, né, que também está incluso dentro do ensino,
mas recebe de forma apartada, né, seus recursos. Foi previsto aí para 2024 um montante aí de 4.900.000, né? E desses 4.900.000, o ensino fundamental dentro do FUNDEB ficou com uma parcela maior, 3.750.000, e o ensino infantil, 1.150.000. Ok? Das despesas orçadas do Fundeb, né, 100% delas ou para aplicação das despesas com o pessoal do magistério, né? O Fundeb hoje, nós estamos recebendo atualmente, ele sequer está cobrindo aí as despesas de folha de pagamento do pessoal do magistério. Então, para 2024, né, a prefeitura optou por direcionar 100% desses recursos ao pagamento de folha, o que satisfaz também, né, as regras do fundo, né, que é obrigado o município a aplicar 70% no mínimo, né, a recursos que recebe com o pessoal do magistério. No entanto, o município resolveu, assim, de toda forma, direcionar os 100% desses recursos ao pagamento da folha do magistério. E totalizando aí, né, o orçamento da educação em 17.439.000. Ok? Então, assim ficou estipulado, né, estimado, né, o recurso da educação para 2024. Ok? Passando aí para o nosso último slide, né, de apresentação do orçamento em audiência pública pela Câmara Municipal. O orçamento da Câmara Municipal para 2024 assim ficou. As despesas correntes, 2.075.000. E as despesas de capital em 105.000. As despesas correntes, divididas aí, né, distribuídas, né, melhor dizendo, folha de pagamento, 800.000. O subsídio dos vereadores, 530.000. Os encargos patronais, né, o INSS, 310.000. Para despesas com passagens, despesas com locomoção, 1.000, aquelas despesas de adiantamento. As despesas com material de consumo, 60.000. As despesas com consultoria, né, 140.000. As despesas com serviços de terceiro, pessoa física, 10.000, e pessoa jurídica, 80.000. As despesas com tecnologia da informação, que é o serviço TI, né, a Câmara utiliza, né? Nesse caso aqui, estamos utilizando o serviço de TI, né? 30.000. E o auxílio de alimentação, 75.000. Totalizando aí os 2.075.000 da Câmara. E as despesas de capital ficou assim: obras e instalações, 5.000. E equipamentos e material permanente, 100.000. Totalizando aí os 2.180.000 que a Câmara propôs para o orçamento de 2024. Ok? Assim, analisando, né, a apresentação dos slides, todos esses números, né, que foram divulgados aí, obviamente que para quem não tem quem tem pouco conhecimento ou nenhum sobre orçamento, fica meio tantos números, né? Mas estamos aqui à disposição não só dos vereadores, mas também à disposição de toda a população de Silvalina para sanar quaisquer dúvidas que possam surgir. Apelamos novamente para que a comunidade, a sociedade de Silvalina participe aí pelas redes sociais deste evento de audiência pública que
embora já estamos em fase de encerramento, mas ela perdurar pelos dias aí, né, que seguem, até a indicação da sessão vai votar o projeto de lei. Então, até lá, fica disponível aí nas redes sociais para que vocês possam colocar as vossas demandas. E, até o tempo do projeto de lei da plenário, temos como inserir modificações. Então, o apelo nosso, participem, inserindo aí questões excessivas, foi visto em tempo, né? Mas que ainda há oportunidade de inserir as peças de orçamento no ano que vem está sendo executado. Ok? Finalizamos assim então este evento. Já disse, feira nossa. Ok? Bom dia a todos. Deus abençoe.